Então, eu acho que nós estamos precisando de um influxo de ar, entendeu? De criatividade, de permitir que essa molecada, né, que nós conhecemos, todos nós conhecemos, né, tenham voz no projeto educacional, no projeto científico, no projeto industrial, e nós precisamos acoplar. Você precisaria acoplar todos esses compartimentos num grande projeto nacional. E, evidentemente, você teria que, o que é muito difícil no mundo atual, em qualquer lugar, não é só aqui, você teria que ter algum tipo de consenso do que é que nós queremos que o Brasil seja. Não dá para organizar, não dá para se organizar nesse meio global e dividir e organizar a pesquisa. Não, parece que ainda tem as concorrências, só que parece que a gente já, de largada, já desistimos. Nós jogamos a toalha, né? Mas é muito peculiar, porque... Mas dá tempo de recuperar isso? Não, dá tempo. O Brasil é que nem um time de futebol tradicional que ganhou muitas taças, ficou muito tempo sem ganhar nada. Você sempre tem aquele reservatório de potencial, né? De talento potencial, que você... É um país único, o Brasil. A gente só descobre isso saindo daqui. Porque quando a gente cresce aqui, como eu cresci aqui, a tônica da sociedade brasileira é pôr para baixo. O talento brasileiro, os heróis brasileiros, Santos Dumont. O cara se matou aqui. O cara é um dos ícones do século XX. Né? Teve um ganhador de Nobel. Porque viu... Não, tem outros problemas. Aquilo também é meio história, tem muito por trás. O Santos Dumont ganhou a Legião Francesa. O Santos Dumont foi laudado pelo Lord Kelvin, que não acreditava que o homem ia poder voar. O Santos Dumont, quando foi para a exposição em Nova York, quem estava esperando ele no pier? O Lord Kelvin, da temperatura Kelvin, porque ele tinha instalado os cabos e telégrafos transoceânicos, tá? E ele tinha metido o pau nos caras na França que estavam querendo voar. E o Santos Dumont falou, tá bom. Foi lá e voou. Quem estava esperando ele para cumprimentar ele? O Thomas Edison chamou o Santos Dumont e perguntou para o Santos Dumont, cadê as patentes dele? O Santos Dumont falou, não acredito nisso. Eu publico os meus designs no Le Monde. Aberto para toda a sociedade. Um país que tem um cara desses... É outra cabeça. Não é à toa. Eu sempre falo isso, né? No país que tem Santos Dumont, levou 60 ou 70 anos para a Embraer ser criada. Dava para diminuir um pouquinho esse tempo para outras coisas, né? Se não fosse o Osiris, no país em que se aventou o voo controlado, que é muito mais importante que o avião, diga-se de passagem, nós não teríamos uma indústria aeronáutica. E nós quase perdemos ela. É verdade. Sim. Ela quase foi embora por nada, por troco. E tem Por troco, né? A base foi, né? A base espacial foi, né? Tem uma questão de valorização do tipo... Teve eu não vou lembrar o nome agora, mas teve um prêmio Nobel que, respondendo uma pergunta, disse por que o Brasil nunca ganhou. Qual que é o nome do cara aqui? Pois não foi um prêmio Nobel. Eu tenho duas versões da história. Uma foi o Osiris contando essa história, né? Num jantar com o Comitê Nobel, onde ele perguntou, mas por que o Brasil não tem um prêmio Nobel? E os caras falaram, é muito fácil, porque toda vez que surge alguém, a gente recebe cartas e mensagens do Brasil dizendo que o cara não fez. E aconteceu com o Carlos Chagas. Eu ouvi isso lá, quando eu fui dar minha aula para o comitê do prêmio Nobel, eu ouvi deles lá, que o Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, né? Descobriu a etiologia, o agente transmissor, descreveu clinicamente o que acontecia, fez a descrição clínica, e eu acho que anatomopatológica também da doença de Chagas, ele ia ganhar o prêmio Nobel nos anos 20. Só que aí, aparentemente, alguns médicos brasileiros, não sei de onde, eles não me contaram isso, começaram a escrever cartas para o Comitê Nobel dizendo que era tudo falso, que ele tinha falsificado tudo, que era mentira. Que absurdo. E ele perdeu o prêmio Nobel. Meu Deus. Tá? Eu ouvi dos caras lá. A gente já detona a reputação e também não cria a cultura de valorizar nossos cientistas. Não, né? E veja... A gente prefere um jogador de futebol, é mais atraente. Não, eu até gosto de futebol, eu sou maluco por futebol, mas veja, tem os seus limites, né? Eu continuo dizendo para você, no meio da pandemia, eu cheguei para uma reunião internacional com os diretores de comitês, né, clínicos, médicos de combate à pandemia de diferentes países. O cara lá da Inglaterra reclamando que ele só tinha 1 milhão de libras por dia para lidar com o comitê dele, que não dava. Ele falou, quanto vocês têm no meu comitê? Eu falei, 0. Como assim? Ele falou, não tenho orçamento. O nosso comitê trabalha sem orçamento. São 200 cientistas fixos, 2.000 voluntários. Nós não temos um tostão.
E ele falou, como é que vocês fazem? Eu falei, eu sou brasileiro, a gente improvisa. E funcionou. Dá um jeito. O Nordeste teve o menor índice de mortes da pandemia. Quando no começo da pandemia se dizia que a região Norte e a região Nordeste iam ser as de maior mortalidade. Tá? A região Norte foi uma das, a região Sudeste morreu mais gente do que no Nordeste. Como que você consegue arrecadar aí uma destinação fiscal? Não, foi a mobilização, foi todas as políticas que foram implementadas muito antes, né? Para poder colher para depois. poder impedir a transmissão, para poder diminuir o máximo possível, porque não tinha vacina, não tinha... E os números no Nordeste foram bem melhores do que... Muito melhores, e surpreendentemente melhores. Isso chamou a atenção de vários lugares. Vários países começaram a entrar em contato conosco para saber o que a gente estava fazendo no comitê. O Panamá, Argentina, né? Eu comecei a conversar com comitês do exterior para contar como que com um orçamento zero a gente conseguiu fazer campanhas. A gente falava em rádios comunitárias no interior do Nordeste, de graça. Eu cansei de gravar áudios para serem distribuídos. Os colegas outros fizeram a mesma coisa. E nós tínhamos jovens pesquisadores de toda a rede federal brasileira, não só do Nordeste, trabalhando conosco 24/7, 30 dias por mês, sem parar, de graça. Rodando os computadores, usando o conhecimento técnico, rodando modelos matemáticos, fazendo o diabo. Né? Só aqui. Isso não funcionaria nos Estados Unidos, não funcionaria na Europa, ninguém trabalharia de graça dessa maneira como foi feito, tá? Duvido. Então, a engrenagem nós temos, falta o óleo. Tá? Falta a conexão das engrenagens e o óleo para lubrificar o barato.